Olá, NET alunos! Dando continuidade à nossa aula sobre poder familiar, nós vamos falar sobre o Instituto da Guarda. E é preciso a gente não confundir a guarda, que é apenas um dos direitos e deveres inerentes ao poder familiar, decorrentes da autoridade parental, com o exercício dessa responsabilidade advinda da relação entre pais e filhos. A guarda é o exercício do direito de convivência, na verdade, o direito-dever, que é um direito dos filhos, direito dos pais e dever destes para com os filhos menores. Mas antes de falar como a guarda é atualmente regulamentada no nosso ordenamento, eu acho muito interessante a gente fazer uma revisão histórica das transformações por quais este instituto passou. Então vamos lá, joga aqui na tela. A primeira referência histórica que a gente tem é o Código Civil de 1916. E aí, a guarda ela regula o direito de convivência em face da separação dos pais, da ausência de convivência de uma sociedade conjugal. Porque enquanto o casamento está vigente, o filho ele vive com os dois pais em conjunto. A guarda ela é necessária para regular a convivência do filho com os pais em face da dissolução da relação afetiva entre eles. Então, é preciso a gente salientar que quando foi promulgado o Código Civil de 16, não existia a dissolução do vínculo matrimonial. Apenas a figura do desquite, que hoje se equipara à separação judicial. Era o reconhecimento do desfazimento da sociedade conjugal, a ausência de convivência, de comunhão de vidas do casal, mas o elo matrimonial ele só pôde ser desfeito em 1977 com a edição da Lei de Divórcio. Então, bom, mesmo não havendo divórcio, dissolução efetiva concreta e para todos os efeitos do matrimônio, havia regulamentação do Instituto da Guarda para essas situações de desquite. E essa situação acabava repercutindo nos direitos inerentes aos filhos. A situação conjugal, o comportamento dos pais na relação entre eles, entre marido e mulher, acabava tendo repercussões severas na regulamentação dos direitos daquele a quem incumbiria os cuidados do filho, a guarda, a convivência após o rompimento da vida em comum. Então era como se fosse a guarda um prêmio, o prêmio para o chamado cônjuge inocente, aquele que não havia faltado com seus deveres matrimoniais, deveres estabelecidos na nossa própria legislação, como o dever de mútua assistência, criação e educação e sustento dos filhos, fidelidade. Então, quem não faltasse com esses deveres era considerado cônjuge inocente. Do outro polo, o chamado cônjuge culpado, e como prêmio pela boa conduta no matrimônio, o inocente, a ele era atribuída a guarda dos filhos. A mulher, quando ambos fossem considerados culpados, em regra, como até pela própria organização social, que a mulher ela ficava encarregada dos cuidados da casa e criação e educação dos filhos, a guarda era deferida à mulher. Nesse caso em que ambos fossem culpados. Só não ficaria com a mãe em caso de verificação de que isso causaria algum tipo de prejuízo ao pleno desenvolvimento da personalidade dos filhos. Essa realidade, ela só foi realmente alterada com a Constituição de 88. Então, vamos lá. Na Constituição de 88, ela diz expressamente a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ela fala na chefia conjunta da sociedade conjugal, pelo marido e pela esposa. E isso acarreta uma série de direitos e deveres recíprocos, sem qualquer tipo de hierarquia em razão do gênero. Por causa disso, a legislação, em tese pelo menos, estabelecia a igualdade de direitos no estabelecimento da guarda. Mas ainda existia, nas decisões judiciais, um ranço cultural de sempre atribuir a guarda à mãe.
muito preferencialmente a mãe, a não ser naqueles casos realmente graves em que a mãe não oferecia a mínima condições de cuidar do seu filho menor, é que a guarda acabava sendo estabelecida ao pai. Porque quando foi promulgado o Código Civil 16 e ainda no Código Civil de 2002, a guarda era regulada de maneira unilateral. Significava dizer o seguinte, que apenas um dos pais ficava responsável por ter em sua companhia rotineiramente o filho e ao outro caberia apenas o chamado direito de visita, que é o chamado, hoje a gente chama mais de direito de convivência, que era o direito de pegar os filhos no final de semana, alternados a cada 15 dias, toda semana, ao dia na semana, estabelecer um regime de visitação para esse filho. Mas ele habitava e estava sob os cuidados permanentes de apenas um dos genitores. O outro, a quem cabia o direito de visitação, ele apenas fiscalizava se as decisões tomadas pelo guardião atendiam o melhor interesse do filho. Essa realidade, ela efetivamente só foi começar a ser alterada em 2008. Joga aqui na tela. A gente tem a edição da Lei 11.698, que estabeleceu a chamada prioridade da guarda compartilhada. O que é essa guarda compartilhada, que é tão pouco compreendida na prática? A guarda compartilhada não significa revezamento do tempo de convívio dos pais com o filho menor. Tampouco significa simplesmente dividir o tempo de convívio de maneira equivalente, de maneira igual. A guarda compartilhada é uma corresponsabilidade parental. Significa que todas as decisões a respeito dos filhos, elas devem ser tomadas em conjunto, tal como deveria ser quando o casal estava em comunhão de vidas, para que aquela situação de desfazimento da vida em comum não repercuta no direito e no dever que eles têm em relação aos filhos, de com ambos haver a convivência familiar, com os pais e com toda a família extensa. E aí, só que quando foi editada essa legislação, havia um certo entendimento de que a falta de consenso entre os pais inviabilizaria o estabelecimento da guarda compartilhada. Então, se eu preciso de um acordo para as decisões relevantes do meu filho na guarda compartilhada, e se os pais, em face do desfazimento da relação afetiva, vivem em pé de guerra, essa situação conflituosa acabava interferindo no direito dos filhos de ter em sua companhia, de maneira mais equânime possível, e de ter a responsabilidade parental ser atribuída de maneira igualitária entre os pais, essa situação da guarda compartilhada. Isso só foi definitivamente resolvido em 2014. Joga aqui na tela. A gente tem a edição de uma nova legislação sobre o assunto, a Lei 13.058 de 2014, que diz expressamente: o estabelecimento da guarda compartilhada não depende de consenso entre os pais. É óbvio, ninguém nega que a falta de consenso, ela atrapalha o regular convívio e desenvolvimento de uma relação de decisões relativas ao filho. Mas isso por si só não pode ser um obstáculo ao estabelecimento da guarda compartilhada. Porque mais do que um direito dos pais, o direito de convivência com ambos os genitores e suas famílias é um direito do filho. E sempre que a gente fala no estabelecimento de um direito de menores de 18 anos, a gente tem que sempre pensar pelo princípio de sua proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Por isso que, hoje, o que estabelece a nossa legislação? Em princípio, quando for ser estabelecida a guarda, é preciso ouvir a vontade dos pais. É preciso que eles sejam ouvidos para saber se querem ou não exercer esse direito de convivência. Mas a decisão é do juiz. Ouvido o Ministério Público, já que envolve demandas com interesses de menores, o juiz ele tomará a decisão que ele entenda
que melhor atende aos interesses da criança e adolescente, mesmo que essa decisão vá de encontro aos interesses, pelo menos aos interesses iniciais de um ou de ambos os pais. Então, hoje a gente tem no nosso ordenamento jurídico, expressamente consignado no Código Civil, 2 modelos de guarda. Mas esses modelos são tidos como modelos meramente exemplificativos. Tanto é que a doutrina costuma até citar 4 modalidades de guarda. Joga aqui na tela. Então, a gente tem no Código Civil regulamentado a guarda unilateral, em que o convívio da criança rotineiro é atribuído a um dos genitores. Esse genitor, que é o guardião, ele fica responsável por tomar todas as decisões relativas à vida do filho, e aquele que não for o guardião terá direito de visitar, de conviver em dias demarcados, em períodos demarcados, e de fiscalizar se o guardião está agindo ou não no interesse do filho menor, podendo reclamar em juízo qualquer decisão que fira esses interesses. Então, a guarda unilateral é prevista expressamente lá no artigo 1584, parágrafo 1º, ou parágrafo 5º. A gente ainda tem também, joga aqui de novo na tela, como eu falei, expressamente a previsão da guarda compartilhada, lá no artigo 1583, parágrafo 1º. Como eu disse, guarda compartilhada é uma responsabilidade conjunta. Significa dizer que as decisões relevantes em relação à vida do filho, seja com relação à escola, à criação, à educação formal ou informal, a todas as questões relativas ao filho, elas devem ser tomadas por ambos os pais. Não apenas por um, mas em comum acordo por eles, sempre buscando preservar o melhor interesse do filho. Mas a despeito desses 2 modelos, que a gente vai aprofundar daqui a pouco, falar mais um pouco como é que eles funcionam, a gente ainda tem na doutrina 2 outras referências, a chamada guarda alternada e o aninhamento ou nidação. E aí é preciso a gente entender. Muita gente confunde a guarda compartilhada com a guarda alternada. Qual é a diferença? Na guarda alternada, eu tenho períodos sucessivos de guarda unilateral. Então, vamos supor que estabeleceu-se guarda alternada da seguinte forma: 15 dias do mês a criança fica com o pai, 15 dias do mês a criança fica com a mãe. Nesses 15 primeiros dias do mês que a criança está sob os cuidados do pai, na guarda alternada, cabe a ele, e exclusivamente a ele, as decisões relativas à vida do filho. No momento em que se alterna a guarda e passa os 15 dias finais do mês sob guarda da mãe, é dela e exclusivamente dela o direito de tomar decisões relativas à vida do filho. Nesses períodos em que o pai, que não está no exercício da guarda na ocasião, tem apenas o direito de fiscalizar se o outro genitor, se o outro pai, ele está tomando as decisões no melhor interesse. Então, enquanto na guarda compartilhada as decisões devem ser sempre tomadas em conjunto, independente de com quem a criança tem a residência fixa, porque é possível na guarda compartilhada se estabelecer uma residência fixa. É possível se estabelecer regime de visitação. Não é necessariamente o convívio físico que determina uma ou outra espécie de guarda. É a forma como se dá a responsabilidade parental. Se a responsabilidade é exclusiva de um e ao outro cabe apenas a fiscalização do interesse do filho, ou se a responsabilidade é conjunta e deve ser exercida pelos pais ao mesmo tempo. Certo? Na guarda alternada, então, eu tenho períodos de guarda unilateral, de guarda exclusiva, sucessivos.
No aninhamento, existe uma situação bastante difícil de ocorrer, que deve ocorrer apenas em famílias bem abastadas. Por quê? Costuma-se falar na guarda unilateral no chamado filho mochilinha. É porque ele está na casa da, por exemplo, tá na casa da mãe, geralmente fica com a mãe, aguarda, tá lá, mora lá, tem sua residência fixa. Aí nos dias em que é estabelecido a visitação do pai, vai o filho, a mãe arruma a mochilinha, bota roupa, bota o brinquedo e lá vai o filho com a mochilinha para a casa do pai. Acabou o período de visita, o final de semana, vem o filho com a mochilinha para a casa da mãe. Então o filho, ele fica migrando de um lugar para o outro. No aninhamento, é como se você buscasse preservar o local em que a criança ela se sente, ela tem raízes. Por exemplo, numa separação de um casal, o que normalmente ocorre? Cada um passa a residir em uma residência. Às vezes mudam completamente ambos os lares, às vezes um permanece na casa que era o lar conjugal e o outro se estabelece em um local diverso. Mas a criança, ela vai para um local diferente daquele que ela estava habituada a morar, a conviver. No aninhamento, não. É como se eu permanecesse, a criança permanecesse no lar conjugal e os pais seriam os pais mochilinhas. Eles se revezariam na convivência do filho dentro daquela casa. Então, é como se a casa fosse do filho e quem revezaria a entrada e saída fossem os pais. Então, para isso acontecer, eu preciso de 3 residências. A casa, que vai ser o ponto de apoio da família, onde estará residindo a criança e onde se alternam os pais nos seus cuidados, a casa do pai, a casa da mãe. Então, um período, o pai sai da casa dele e vai lá para a casa em que está o filho. Quando acaba o seu período de convivência, vai a mãe conviver com a criança naquele ambiente que ela já está familiarizada. Então, de certa forma, o aninhamento, ele busca amenizar as bruscas transformações ocorridas em função do dissolvimento de um casamento, de uma união estável, de uma relação afetiva dos pais. Mas, como eu disse, você precisa ter uma boa estrutura financeira para suportar as despesas de 3 lares, fora que não conheço nenhum caso julgado no nosso ordenamento que tenha acolhido essa forma de organização do exercício da guarda. Mas é possível. Bom, como eu disse, a gente vai aprofundar um pouquinho os 2 institutos, as 2 espécies de guarda previstas no nosso ordenamento jurídico, a unilateral e a compartilhada. Então, joga aqui na tela. Como eu falei, o próprio nome diz, quando a guarda é unilateral, significa apenas que um dos genitores ou alguém que os substitua. Frise-se isso. Pode ser o caso do juiz entender que nem o pai, nem a mãe tem condições, e aí condições não é no sentido econômico, mas no sentido moral e psicológico, de fornecer um ambiente sadio e adequado ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, pois é reconhecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que a pessoa menor de 18 anos, ela está em fase de desenvolvimento, é uma pessoa em desenvolvimento. E esse ambiente familiar, ele vai influenciar de maneira decisiva na construção da sua personalidade. Então, em regra, a guarda caberá aos pais, em conjunto ou apenas a um deles. Mas quando nenhum dos pais ele oferecer condições adequadas para a criação e educação dos filhos, é possível a nomeação de uma pessoa que substitua, geralmente pessoas da chamada família extensa, avós, tios, irmãos, alguém que já faça parte do convívio familiar e afetivo da criança e adolescente, para que ela se sinta realmente acolhida, não seja inserida dentro de um local completamente estranho, um ambiente familiar que ela não estava habituada. Bom, então, como eu disse, o que vai determinar quem será o guardião na guarda unilateral é a verificação do genitor que
apresente as melhores condições morais e psicológicas de cuidar do filho. Nesse caso, a partir do Código Civil de 2002, a guarda ela ficou completamente desvinculada da situação conjugal dos pais. Então, o estabelecimento de uma guarda unilateral, ela não depende da verificação de culpa. Então, independente do marido ou da mulher ter infringido quaisquer direitos e deveres inerentes ao relacionamento afetivo entre eles, em razão do casamento, em razão da união estável, isso não irá afetar em nada, a princípio, o estabelecimento da guarda, a não ser que aquele comportamento verificado entre cônjuges ou entre companheiros indique que aquela pessoa não ofereça condições morais e psicológicas adequadas de criar e educar uma criança ou adolescente. Mas o fato por si só, por exemplo, de ter sido infiel, de não ter respeitado o seu parceiro, isso não é motivo para o estabelecimento de uma guarda unilateral, certo? Nesse caso, como eu disse, ao genitor, ao ascendente não guardião, cabe o direito, dever de supervisionar, de fiscalizar se o guardião ele efetivamente está tomando decisões relativas à vida do filho no seu interesse. E pode exercer o direito de convivência dele através do regime de visitas. Então, se estabelece períodos pré-determinados em que aquele que não é guardião, aquele que não possui a residência comum com a criança, também possa fortalecer e dar continuidade aos laços familiares com o seu filho, certo? Nesse caso, o direito de convivência, ele é tão precioso que o nosso Código Civil, ele estende, inclusive, de maneira expressa aos avós. Então, não só os pais têm o direito de conviver com os seus filhos, mas também os avós têm o direito de pleitear essa convivência com seus netos. Bom, entendida a guarda unilateral, a gente pode falar um pouquinho sobre a compartilhada. Joga aqui na tela. Então, como o próprio nome diz, é um compartilhamento. Eles exercem de maneira junta. Por isso que o código fala que existe uma corresponsabilidade parental. Nessa corresponsabilidade significa o que a gente já falou, que as decisões relativas aos filhos menores, elas são tomadas em conjunto. Não é que necessariamente o tempo de convívio é o mesmo, apesar do código dizer expressamente que deve-se, na guarda compartilhada, priorizar o convívio mais equânime possível. Mas não precisa estabelecimento de períodos rigorosamente iguais de convivência entre os pais com o filho. Na guarda compartilhada, o que é fundamental para diferenciá-la dos outros modelos de guarda é essa responsabilidade conjunta e exercida ao mesmo tempo. Então, as decisões relevantes da vida do filho devem ser tomadas por ambos os pais, porque ambos são considerados guardiões do filho. Como eu disse, apesar de ser compartilhada e haver essa responsabilidade conjunta, isso não impede que seja fixada a residência da criança com um desses genitores, com um desses ascendentes. Então, é possível que a criança resida, por exemplo, na casa da sua mãe ou na casa do seu pai. E se estabeleça regime de convivência. Quais os dias em que o outro genitor terá a companhia, o direito de conviver, manter a relação familiar física com a criança, certo? Tanto essa guarda compartilhada, ela não significa a convivência física, que existem decisões reconhecendo a possibilidade de estabelecimento de guarda compartilhada para pais que moram em cidades distintas. Então, mesmo em cidades distintas, é possível sim o estabelecimento de guarda compartilhada, porque o compartilhamento não é físico.
compartilhamento é afetivo, é de responsabilidade parental, certo? Então, joga aqui na tela. É possível fixação de residência em cidades distintas, se estabelecer residência fixa apenas com um dos pais, regime de visitas. É possível, sim, fixação de alimentos em guarda compartilhada. Por quê? Se a criança, por exemplo, tem residência fixa com um dos genitores, com um dos seus ascendentes, é consequência lógica que esse genitor tenha despesas relativas à criação e educação. Então, a moradia está sendo fornecida por ele, o lazer, a alimentação. Então, cabe ao outro que não tem essas despesas cotidianas suprir as necessidades básicas relativas ao fornecimento de uma vida digna para o seu filho através do pensionamento de alimentos. É possível, inclusive, guarda compartilhada com outros parentes. Está lá previsão expressa do artigo 1584, parágrafo 5º. Então, a nossa legislação, além de atribuir o direito, essa responsabilidade parental entre os pais, permite que, em função da guarda, ser o exercício do direito de convivência, e quando a gente fala na convivência familiar, a guarda compartilhada, por exemplo, pode ser compartilhada entre pai e avós, por exemplo, quando a mãe for falecida ou destituída do seu poder familiar. Então, é possível o compartilhamento da guarda, dessa responsabilidade parental, não apenas entre os genitores, entre os ascendentes, mas também com outros parentes. E aí a gente vai encerrar este módulo de guarda, mas ainda a gente volta a falar sobre o assunto e, principalmente, tratar de um assunto correlacionado à guarda, que é a alienação parental. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau.